dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez alcançando o primeiro dia da semana pela graça e misericórdia. Vamos hoje encerrar esse capítulo 17, mas vamos falar sobre também o que a gente falou no pedacinho, né, na parte do parágrafo passado, que falou ali sobre um pouco, deu uma pincelada ali sobre o Espírito Santo e sobre as três mensagens angélicas. E aí, como eu falei para vocês, eu fui pesquisar uma harmonia entre o Espírito Santo, que diz que ele vai nos convencer, ou é melhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, com as três mensagens angélicas. Fiquei assim, como disse Soninha, impactada. É uma harmonia incrível. E aí, eu prometi isso para vocês, a gente vai fazer isso hoje. E aí, vamos fazer o seguinte: a gente ora, vai para essa parte, depois a gente vai para o áudio do livro, e aí a gente finaliza para não misturar muitas coisas, tá bom? Fazer assim que é melhor. Eu ia fazer o contrário, eu ia ler o vídeo, ou ler o vídeo. Eu ia passar o vídeo e depois a gente entrava nos slides. Mas como esse é um extra, né? Muito necessário, vocês vão perceber isso. E aí a gente faz isso e depois vai para o áudio, então. Vou colocar aqui. E aí vocês vão perceber que realmente é uma harmonia incrível. Vamos orar então. Santo Eterno, nós te agradecemos. Te agradecemos por teu amor e bondade, pela tua misericórdia que está se renovando este amanhecer. Te agradecemos porque sentimos o teu cuidado em muitos detalhes de nossa vida. Te agradecemos porque a nossa disposição tem sido derramada grande luz. Nós não queremos, Pai, apenas receber essa luz como aprendizado. Nós queremos receber, sim, como aprendizado, mas principalmente como motivo de transformação, transformação das escolhas, transformação de caráter e buscando o teu Santo Espírito, estarmos revestidos para proclamar a outros essas verdades. Por isso, por favor, nos ajude. Nós precisamos da tua ajuda. Somente com a tua ajuda, poder, é que vamos conseguir manter-nos firmes nesse propósito. Por favor, completa a obra que começou em nossa vida. Essa é uma promessa tua e nós te damos liberdade para isso. Nós queremos a cada dia, precisamos a cada dia da tua ajuda para vencer. Dias difíceis, sim, mas virão dias mais difíceis ainda. Nós estamos vendo até aqui este capítulo testemunho de pessoas que foram fiéis, foram íntegros, largaram tudo. Muitos atravessaram o mar, muitos deixaram coisas, cargos, posses, família, para, melhor, porque escolheu te servir de verdade. Que esse seja o propósito da minha vida, de cada um aqui presente, de quem vai ver esse vídeo em algum momento. Seja exatamente buscar a integridade de ser fiel a Ti. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. E mais esse dia possamos andar como nós, andar contigo. E ao vermos as profecias se cumprindo, entendamos que estamos no meio desse tempo, dessas profecias, que tudo aponta para o breve retorno do Teu Filho, o nosso Salvador. E é em nome dele que nós nos apresentamos a Ti, cada pessoa presente, cada família representada, os enfermos pelos quais estamos orando, as famílias enlutadas. Cuida de tudo. Mas a gente já sabe que tudo que tem acontecido é o teu cuidado, é a tua misericórdia que tem sido derramada.
é a paciência que eu tenho tido. Obrigada, Pai. Obrigada por não desistir de nós. Dá-nos agora sabedoria, abre nossos olhos para que possamos entender algo muito precioso, que é a harmonia que há entre uma das funções do teu Santo Espírito, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e as três mensagens angélicas. Abre, Senhor, os olhos meus, abre meu ouvido para entender, e depois abre a minha boca para que eu possa falar do teu amor com profundidade e verdade. Obrigada por tudo, com o perdão dos nossos pecados, dos meus pecados. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para quem chegou aí depois, como eu expliquei aqui, quem não estava, né, é que nos parágrafos anteriores que nós estudamos, nós vimos ali uma citação que me levou a buscar uma harmonia entre o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, e as três mensagens angélicas. Que harmonia há nisso? E aí eu fui buscar e fiquei impactado e trouxe aqui para a gente ver junto, tá bom? E aí depois a gente vai para o áudio restante do capítulo, se der tempo, e aí a gente vai para o final realmente do capítulo. Mas é muito necessário essa parte para que a gente entenda, né, essa harmonia que há entre esses dois temas. Vamos lá, então. Aqui nós estamos vendo o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente viu as três mensagens angélicas aqui, simbolizadas resumidamente no Evangelho Eterno, que me leva à adoração, né, a uma mudança, a uma reforma. Vimos a justiça ali através de quando caiu Babilônia, que aí a gente enxerga melhor o que está acontecendo. E vimos também sobre, vimos não, e vamos ver sobre o juízo. Vamos lá. A relação do Espírito Santo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, com a mensagem do Apocalipse 14, de 6 a 12. O Espírito que convence. E a voz de Apocalipse 14, de 6 a 12. Ponto 1. O ministério essencial do Espírito Santo. Cristo ensinou que o Espírito tem uma missão específica junto às pessoas, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16, de 8 a 11. Isso não é mero sentimento, é uma ação divina que ilumina a consciência, revela a condição verdadeira do coração e aponta para a solução em Cristo e mostra a realidade do destino final. E vai falar do juízo. Então, aqui a gente viu uma pincelada, ok? Então, convencer do pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei, ok? O Espírito expõe a separação do homem de Deus, não para condenar gratuitamente, mas para levar ao reconhecimento sincero do erro e ao arrependimento. Então, agora eu sei que pecado é transgressão da lei, ok? Segundo a 1 João. E aí, o que que a gente, segundo 1 João, aí o que que a gente vê agora? Que o Espírito do Senhor, ele mostra que esse pecado, que ao transgredir, que ao viver em pecado, eu vivo separado do Eterno. Mas ele me mostra o que é pecado, não para me condenar, mas para me levar a reconhecer o que eu tenho vivido, as minhas escolhas, reconhecer o meu erro nessa transgressão e me leva ao arrependimento, ok? Muito bem. Convencer da justiça. Ele revela a justiça que há em Cristo, não a nossa justiça pelas obras,
mas a justiça é imputada e vivificadora, que torna possível uma nova vida. Então, aqui eu já entendi que o que é ser convencido do pecado, o que é ser convencido da justiça, e agora o que é convencer do juízo. O Espírito torna real a perspectiva do juízo final, a consequência última do pecado e a redenção oferecida a quem se volta para o eterno. Então, me convence do juízo. Que juízo? O juízo que há sobre todos. A gente sabe que o juízo está aí em três etapas. Nós temos o juízo investigativo, que é a fase que nós estamos agora. Então, o Espírito Santo, ele mostra, né, a perspectiva do juízo, inclusive, principalmente, o juízo final. Se a gente voltar lá ao primeiro capítulo desse livro, O Grande Conflito, que vai falar sobre predito o destino do mundo, não somente a destruição de Jerusalém, mas do mundo, a gente percebe que antes desse tempo de juízo, para quem não está lembrado, volta lá e lê novamente, antes do tempo de juízo, literalmente, que aconteceu ali, houve o tempo de misericórdia, né? Houve o aviso do homem que ficou ali 7 anos subindo e descendo, houve o convencimento mostrando e apontando para a justiça, que era o Messias, que é o Messias, e mostrando que só através dele haveria só um pouquinho, só através dele haveria como é que eu posso dizer, uma recompensa, né, através da justiça dele. Mas isso também levou aquele período ali antes do juízo, o homem, o judeu, o povo escolhido, teve a oportunidade de reconhecer o seu pecado, ok? Então, tudo isso está dentro do contexto desse livro que a gente tem estudado. Eu só citei aqui como harmonia com o capítulo 1. Mas vamos lá. Apocalipse 14, a tríplice mensagem como instrumento de convicção. Apocalipse 14, de 6 a 12, apresenta três mensagens angélicas que soam como o último apelo ao mundo antes da colheita final. Lidas à luz do ministério do Espírito Santo, elas atuam como canais pelos quais o Espírito convence. Observa. Primeiro anjo, o Evangelho Eterno. Chama o mundo a temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É assim? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, observe. O primeiro anjo chama o mundo a temer, ou seja, a obedecer, viver de fato em harmonia com a vontade do Eterno. Da glória, a gente lembra lá o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Eterno. Lembrando também que da glória, dentro do contexto espiritual, vai além de só dizer o glória, vai a demonstração do caráter, a transformação do caráter, ok? E adorá-lo como Criador. Isso anuncia, olha isso, hein? Que a hora do juízo chegou. E é interessante lembrar que essa mensagem também, se a gente parar só aqui já tem convencer do pecado, e se eu temo ao eterno, eu sou convencido do que agrada a ele e do que não agrada. Aqui tem a justiça, que é a da glória, no sentido de que eu envolvo a minha vida, eu faço tudo para mostrar a imagem do Criador em mim, e leva à adoração, e também anuncia a hora do juízo. Então, só na primeira mensagem, já tem aqui os três atributos, vamos dizer assim, dentre outros, lógico, mas do Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Até aí?
Então, a gente viu aqui no primeiro anjo o evangelho eterno. Vamos ver agora. Primeiro anjo chama o mundo a temer a Deus, dar-lhe glória, adorá-lo como Criador, anuncia que é a hora do juízo. E qual a conexão disso com o Espírito? Quando o Espírito faz a consciência ver o pecado, a pessoa é levada a buscar o Criador. Então, o primeiro anjo convoca a adoração verdadeira, fruto da convicção que o Espírito opera. Então, observa que a gente vai começando a ver mais detalhes no sentido mais profundamente, a harmonia que há entre primeiro anjo e conexão com o Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a mensagem do primeiro anjo, o Evangelho eterno, né? Temer a Deus, dar glória, fala do juízo. Aí a gente vê o quê? Quando o Espírito faz a consciência ver o pecado, eu e você somos levados a buscar o que? O Criador. O primeiro anjo convoca a adoração verdadeira, fruto da convicção que o Espírito opera. Segundo anjo, a queda de Babilônia, ou da Babilônia. Quando acontece essa mensagem do segundo anjo, anuncia que o sistema decadente de poder econômico e religioso será julgado. Lembrando que esse sistema, ele corrompe e seduz. Então, a segunda mensagem é o quê? Caiu, caiu, Babilônia. E qual a conexão disso com o Espírito Santo? Me convence. O pecado, da justiça e do juízo. Olha só. O Espírito revela onde a verdade foi prostituída. Chama a renúncia das alianças com o mundo. Caiu Babilônia. Eu começo a enxergar que não agrada ao eterno isso que está aqui no culto, que foi introduzido, não é do céu. Eu começo a enxergar nas minhas escolhas, no que eu como, no que eu visto, no que eu bebo, aonde está a Babilônia, nas festas que eu comemoro, nas datas festivas. Isso aqui é Babilônia, eu não vou mais colaborar com isso, entende? Então, esse espírito, olha que lindo isso, me convence, tá? Me mostra que eu devo renunciar tudo que faz parte de Babilônia, tudo que faz parte do mundo. A convicção do espírito expõe as Babilônias modernas, dentro do contexto de ideologia, conforto e compromisso que desviam do evangelho eterno e me aponta para a justiça que é Cristo. E essa justiça vivida derruba o engano, o sistema. Então, observa que se ela derruba o engano, o sistema, então caiu Babilônia. Se ela derruba o engano e o sistema, cai Babilônia, e agora essa misericórdia me aponta para quê? Para a justiça, que é Cristo. Para a justiça, a minha justiça, que é o Messias. E nele eu sou justificado. E se eu sou justificado no Messias, no seu sacrifício, no meu Salvador, automaticamente tudo que envolve Babilônia cai para mim, ok? Então veja só como é perfeita a colocação de cada função dessa com a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Vamos lá, que tem mais coisa. Terceiro anjo, o aviso contra a marca da besta. O terceiro anjo adverte sobre as consequências de adorar a fera. Contrasta com a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E qual a conexão dessa terceira mensagem? A convicção do juízo tem efeito prático. Leva o crente a escolher obediência fiel e a manter viva a fé no Messias. Não por legalismo, mas movido pela justiça que o Espírito infunde. E entende que o juiz alcançará os infiéis para
destruição final. Ó, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, ok? E aí, quando eu vou para a terceira mensagem, fala o quê? A terceira mensagem é um aviso, ok? Então, observa que essa convicção do juízo, ela vai me levar a entender que eu só tenho duas escolhas. Ou a obediência fiel, a obediência estrita, ou a desobediência. Não existe ficar em cima do muro, tá? E é bem claro, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu sei, vamos levar para o nosso livro novamente aqui que nós estamos estudando. No primeiro capítulo, o que aconteceu com aqueles que estavam despertos, que não observavam os sinais, que achava que estava seguro, que estava na cidade ali. Não, 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 está tudo certo. Aqui nós estamos no meio do povo escolhido, entende? E mesmo assim, a destruição final os atingiu. Hoje, para os nossos dias, para agora, não é diferente. Então, o terceiro anjo, ele adverte as consequências de adorar o inimigo, de adorar a besta. E isso é um grande contraste com aqueles que são considerados e citados na Bíblia como santos, porque guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse guardar os mandamentos não é superficial. Por quê? Porque quando eu entendo que se eu não guardar do jeito que deve, por amor, não por legalismo, por gratidão ao sacrifício, então eu sou convencido pelo Espírito Santo do juízo, ok? E aí é bem claro o que vai acontecer nesse juízo, que a gente sabe muito bem que esse juízo vai alcançar os infiéis para a destruição final. Então, tudo isso até aqui me leva a fazer uma escolha, ser fiel ou não, sabendo que uma escolha ou a outra tem um final já definido, ok? E quem me convence desse final é exatamente o Espírito Santo do Senhor. Vamos entender aqui uma dinâmica prática do convencimento à resposta. O Espírito Santo, ele não deixa o convencido em pânico. Ele aponta para a cruz e produz frutos visíveis. Reconhecimento, que me leva ao arrependimento, ou seja, o coração reconhece o erro e se volta para o eterno. O arrependimento, que me aponta para o quê? A fé no Messias, no Salvador, no Cristo. Então, o Espírito revela a justiça de Jesus e traz a confiança que justifica. E essa fé me leva a perseverança e testemunho. A pessoa recebe nova vida e passa a proclamar o Evangelho. A mensagem dos anjos é proclamada por servos fiéis. Ou seja, não é de qualquer jeito, entende? Então, existe um caminho para alcançar essa firmeza, essa fidelidade na perseverança, ou seja, continuar e principalmente no testemunho. Então, a gente percebe que é uma escada, entende? Não é assim de uma hora para outra de qualquer jeito, é uma escada. Eu reconheço minha condição, eu estou convencido do pecado, aí esse pecado me leva ao arrependimento, o arrependimento me leva à justiça, ok? Que é Cristo, e essa justiça me leva a quê? A entender que haverá um juízo, e eu devo perseverar na fé pura, na justiça que é Cristo, na vontade de fazer a vontade do Eterno, ok? Reconhecendo que é o pecado, ou seja, vivendo de acordo à lei para evitar o pecado. Então, observa que é uma escada, são princípios que devem ser seguidos
que devem ser, uma escada que deve ser subida degrau por degrau para alcançar esse preparo para proclamar essa verdade. Essa progressão explica por que Apocalipse 14 une anúncio com o chamado à perseverança. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. A convicção do Espírito produz um povo que vive e testemunha. Assim, a tríplice mensagem é o meio profético por onde a obra convictiva do Espírito Santo se torna pública. Anúncio, advertência e convite à fidelidade. Então, veja aqui que é muito claro, dentro do contexto que a gente quer buscar, da harmonia entre o Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo e as três mensagens angélicas, ok? Aplicações para a gente entender melhor ainda. Vamos lá. Ouvir o Espírito mais do que as manchetes. Em meio a sinais e crises, peça ao Espírito Santo discernimento para distinguir pânico de chamado divino. É por isso que tem gente que quando você vai passar alguma mensagem, algum vídeo, fala assim, assista esse vídeo, e dependendo do que está escrito no vídeo, a pessoa nem assiste, né? Porque fica com medo, porque fica em pânico, ou então porque não quer enxergar que realmente estamos no fim do tempo do fim, tá? Mas temos que entender que tudo isso é um chamado, é uma advertência que vai me mostrar que é chegada a hora do seu juízo. Muito bem. Escutar a voz profética do Evangelho eterno. O primeiro anjo nos lembra de adorar ao Criador, ou seja, volte a uma teologia centrada no eterno como origem e fim. E isso tem fugido de uma realidade que a gente vive, infelizmente. A nova teologia é mais centrada no eu, né, do que no Criador, do que no eterno. Ponto 3. Examinar e abandonar Babilônias modernas. Pergunte: onde há conivência com o mundo? Em valores, negócios, ministérios? O Espírito revela e liberta. Isso aqui é muito necessário que a gente entenda que caiu Babilônia. Se Babilônia caiu, os meus olhos foram abertos para o sistema de adoração atual, eu digo em todos os sentidos, que me leva a adorar o eterno de maneira que não o agrada. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque vamos lá, primeira mensagem, adoração. Segunda mensagem, caiu Babilônia. Por quê? Porque se eu busco a reforma na adoração verdadeira, eu sei o que agrada e o que não agrada ao Eterno, eu reconheço o que é pecado, ok? E quando eu faço isso, eu reformo, né? Como a gente aprendeu, que a gente entendeu de que a primeira mensagem me leva a uma reforma em todos os sentidos, inclusive na adoração, em todas as áreas da minha vida, comer, beber, vestir, etc. Automaticamente vem a segunda mensagem que Babilônia cai para mim. Então, se Babilônia cai para mim, eu deixo exatamente de viver como o mundo, porque o mundo vive colocando os valores, né? Colocando valores em coisas, né? Em pessoas, em negócios, em ministérios, em fama, em curtida. Só que quando eu busco o Espírito Santo que me convence, ou quando eu permito que ele me convença do pecado, da justiça, automaticamente eu sou liberto desses enganos da Babilônia moderna.
Ponto 4. Viver uma fé prática. Ou melhor, viver uma fé praticada, não apenas professada. A fé de Jesus se traduz em obediência, por amor, não por medo. Promover simplicidade e vigilância. Vigiar não é paranoia, é santidade prática. Oração, palavra, comunhão e serviço. Isso aqui é bem interessante. Vigiar não é paranoia. Tudo agora você fica olhando se pode, se não pode. Misericórdia, coisa chata. Não dá nem para ter uma liberdade. Cuidado. Cuidado, é perigoso. É pegadinha, tá? O que é vigiar? Vigiar é uma santidade prática. Deixa eu ver se isso aqui vai agradar ao céu. Deixa eu ver se isso aqui agrada ao Eterno. Quando você vive uma busca de santidade, é diferente. E você começa a entender que a oração é super necessária, o estudo da palavra, a comunhão, e isso tudo te leva ao serviço. Você se preocupa com o próximo, você ama o inimigo, você ama o próximo, você quer servir, entende? Então, existe um contexto para isso. Proclamar com compaixão. O espírito que convence não destrói. Achei isso muito lindo. O espírito que convence não destrói, ele reconstrói. Nosso testemunho deve chamar à esperança, não ao juízo escatológico como mera ameaça. Entende? Chamar à esperança. Por isso que tem gente que não gosta quando fala sobre o juízo, porque diz, vocês fazem isso, botando medo, fica botando medo no povo. Mas esse juízo, ele deve me levar à esperança de que eu tenho chance de salvação, que eu tenho chance de sair dessa realidade do juízo. Olha como Célia diz, olha o mimo do Eterno para mim, para você com esse livro. Olha o mimo do Eterno com o estudo do capítulo 1. Quanta chance, quanta advertência, quanto tempo de paciência. 70 anos após que aconteceu a destruição, mas mesmo assim, antes dessa destruição, o homem ficava subindo e descendo a ladeira e dizendo, vai acontecer, vai ser destruído, vai ter o juízo, mesmo assim ninguém acreditava. Tudo aquilo ali era compaixão, tudo aquilo foi a misericórdia revelada, e hoje, para mim, para você, não é diferente. Tá? Então, devemos falar do juízo, sim, mas mostrar que existe a esperança, essa deve ser o nosso testemunho. Existe esperança para mim e para você, tá? Não falar do juízo como uma ameaça, não para me ter medo, mas temos que falar, porque afinal de contas é chegada a hora do seu juízo. Aí não tem para onde correr. Então, resumo até aqui. O Espírito Santo convence do pecado. A primeira mensagem revela o Evangelho eterno que liberta do pecado. Convicção e chamado se unem. Ele mostra a necessidade. Observa, a primeira mensagem oferece a solução. Qual é a solução? Voltar aos marcos antigos, voltar à adoração verdadeira, tá? Ao Criador e reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo convence da justiça. A segunda mensagem aponta para o Cristo como a única justiça verdadeira. O Espírito Santo mostra o padrão. A segunda mensagem denuncia falsas justiças e exalta a justiça do Messias. Olha que harmonia perfeita. Terceira, o Espírito Santo convence do juízo. A terceira mensagem explica o juízo iminente e separa verdade de engano. O Espírito anuncia a realidade do juízo. A terceira mensagem revela suas consequências eternas. Então, observa que quando eu me deparei com isso, eu falei assim, nossa, que perfeição.
Então, eu posso chegar à conclusão de que, se verdadeiramente eu não vivo, por isso que o testemunho fala que há muitos do que abraçam a terceira mensagem angélica não tiveram uma experiência com a primeira e a segunda. E aí, quando agora você entende que a função, melhor, uma das, né, da função é do Espírito Santo que convence do pecado, ou seja, não viveu a primeira mensagem angélica. Do juízo, não viveu a segunda mensagem angélica, ou melhor, da justiça, não viveu a segunda mensagem angélica. E me leva ao quê? Caiu Babilônia. A minha justiça é o Messias. Entende? E a terceira mensagem, né, que fala ali que quem adora a besta, sua imagem, quem adora a besta é sua imagem. Então, observa que é uma plena harmonia. Então, se, como diz o testemunho, a pessoa que abraça a terceira mensagem, né? Cuidado, marca da besta é o domingo, tá? Não adora a besta, mas não teve uma verdadeira experiência na primeira mensagem, nem na segunda, não vai adiantar de nada. Então, esse contexto, essa harmonia, eu vejo como a maior necessidade minha e sua hoje, de permitir verdadeiramente que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendo que a harmonia que há nisso é mais uma oportunidade de permitirmos que o Espírito Santo abra nossos olhos, de entender a necessidade. Para mim, depois disso, eu não sei para vocês, depois se alguém quiser falar aí, pode falar, mas assim, me abriu os olhos a uma profundidade da primeira, segunda e terceira mensagem, entende? Porque é muito claro quando você entende que se eu não permitir que o Espírito me convença do pecado, da justiça e do juízo, eu não estou em harmonia com a primeira, segunda e terceira mensagem. Eu posso até conhecer, mas se eu não tiver a experiência, se eu não tiver a vivência de entender o que é o pecado, que a minha justiça é o Messias, e entender que virá o juízo, não vai valer de nada. Então não adianta eu pregar a terceira mensagem, distribuir folheto, se é sábado, se é domingo, escolha você, escolha, se eu não vivo de fato, se eu não permito de fato que o Espírito Santo me convença. Isso me chamou muita atenção. Isso me despertou, assim, a primeira, segunda, terceira mensagem de uma maneira que eu não tinha visto ainda, tá? Então, muitos hoje que abraçam a terceira mensagem, não ainda, ou melhor, ainda não estão permitindo esse trabalho do Espírito Santo, que é convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, para mim, ficou muito claro, foi muito forte, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, porque para mim foi tipo assim, abre, Senhor, os olhos meus, ele abriu. Entende? Então, é isso que eu creio que a gente tem que buscar, dar permissão ao Espírito Santo me convencer. E daí eu vou entender mais profundamente, mais abertamente o que é a primeira, o que é viver a primeira, segunda e terceira mensagem. E conhecer, eu posso conhecer na ponta da língua. Eu posso conhecer em forma de letra. Mas se eu não conheço vivendo, de nada vai adiantar. Ok? O Espírito convence, o Evangelho chama. A verdade purifica. Juntos conduzem o homem ao temor de Deus e à adoração verdadeira. E a adoração verdadeira,
está no contexto de adorar aquele, está no contexto de ser convencido do pecado, porque aí eu evito o pecado, eu conheço a lei, ok? Se eu conheço a lei, evito o pecado e vivo nessa da adoração verdadeira, Babilônia cai para mim e automaticamente eu tendo que vem aí o juízo e o juízo cairá sobre aqueles que são infiéis. Vão receber a marca da besta. Então, para mim, está tudo em plena harmonia. Se alguém quiser falar, não vai dar tempo a gente ouvir o áudio, né? Para não fazer corrido por fazer, a gente encerra o capítulo amanhã. E eu gostaria de ouvir de vocês se entenderam o que é que isso mudou alguma coisa, teve algum significado dentro desse contexto aqui das 3 mensagens angélicas e do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém quiser falar, abre o microfone e fala. E amanhã a gente encerra o capítulo. Ninguém quer falar? Eu tô aqui comendo essas palavras, João, assim, de não deixar ainda que o Espírito Santo convença, né? Porque a gente acha que a gente ouve a palavra e acha que isso Pode falando. é o suficiente, mas é como se disse, será que eu estou permitindo realmente que esse Espírito Santo faça esse mover, essa transformação na minha vida? Eu tenho pedido, viu? Mas eu não sei. Quer dizer, sabe, essa palavra agora assim, me veio fazer pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso para ver se eu realmente estou permitindo. E se eu não estou, preciso permitir. Por- Isso, sabe, me veio isso assim na minha mente. por- Pedir eu peço, mas assim. Pois é, Mas quanta coisa que eu ainda preciso mudar ainda, meu Deus, quanta coisa. então, Então, eu tenho que dar mais espaço ao Espírito Santo realmente a fazer essa transformação na minha vida. o que que Isso me fez realmente acontece? pensar sobre isso. Porque só conhecer não é o suficiente, entendeu? Eu tenho que ter a Realmente, não dúvida. experiência, eu tenho que É verdade. permitir. E permitir tem um preço. E permitir me leva a decisões que muitas vezes são dolorosas, entende? Fala, irmão. Mas traz vida, né? Porque Ah, não viver tenha mas dúvida, traz não vida. tenha dúvida. Porque a mudança sempre é medo, mas sempre mais traz vida. Porque viver sem o Espírito, e porque a gente está caminhando para o céu. Pois é. Então, se a gente não quiser a transformação, então pode dizer que vai ficar por aqui mesmo. E eu quero Sim. essa transformação, porque eu quero abraçar o meu Jesus. Eu quero agradecer a Amém. Ele. Em nome de Pronto. Jesus. Amém. Fala, irmão Lênin. Um detalhe importante para nós é quando nós nos ajoelhamos, que vamos orar, vamos pedir a Deus alguma coisa que a gente está precisando, isso aquilo a gente ora, fala e tal, mas não pede para que Ele derrame o seu Espírito em nós. E a gente leva a vida assim, pedindo a Deus que, ó Senhor, eu estou aqui com problema disso, é um câncer, isso, é aquilo, aquilo outro, é problema na vida, é problema financeiro, é problema conjugal, é problema em todo Uhum, lugar. uhum, Mas pede para que Deus derrame o teu Espírito sobre nós. Porque a pessoa que não recebe o Espírito de Cristo, ele não tem como ser purificado e uhum. preparado para uma transladação. Então, Certo. você vê que Cristo teve que preparar os discípulos para continuar aquela obra. Até para a gente continuar a obra de Cristo nesses últimos dias, como você e outras pessoas aqui, nós sempre fazemos, temos Uhum, que estar buscando o Espírito de Cristo, para ter prazer, para ter alegria em fazer isso e ver a nossa vida sendo transformada. Porque não uhum. adianta pregar o Evangelho e não ter o Espírito em nós. E Ele Verdade. está desejoso de derramar esse Espírito em nós. E é Ele que Uhum, convence do juízo, do pecado, de uhum, todos os lados. É o Espírito de Cristo que nos convence e nos uhum. limpa, nos purifica. Se a gente Verdade. não se preparar como discípulos, estarem todos unidos, unânimes, juntos nessa busca, não vamos receber. Porque É às vezes, verdade. individualmente, eu quero receber, mas os outros lá que se virem, tal. Não, Senhor, derrama no seu povo, aqueles que estão
ao nosso lado, aqueles que estão convivendo conosco, a quem eu prego, a quem eu faço isso, aquilo, em teu nome, mas que tem que ser pelo poder do Espírito de Cristo. Se a gente não busca, não adianta ficar orando por isso, por aquilo outro, que não vai resolver nada. E é isso Até aí. porque, até porque os discípulos receberam, quando estavam unânimes no mesmo propósito, quando abriram mão dos problemas que tinham entre eles, viveram na paz, aí eles receberam o Espírito Santo. Muito bem. Mente, irmão. Célia, quer E, falar alguma coisa? Fala, Cris. e quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo, que você é convencido do pecado, do seu pecado, você passa, acho que a sentir a sua fragilidade e querer essa transformação. Você já não consegue apontar mais os outros, não. Daí, como o irmão falou aí, pedir o Espírito Santo se derramar entre em mim, na minha vida, e os outros deixam para. Não consegue mais. Porque você percebe a fragilidade, você começa também a sentir amor pelos outros, pelas almas. Então Uhum. você se contagia e ao mesmo tempo você já se preocupa, você já ora de forma já como se fosse já instantânea, assim, sabe? E sabe uma coisa que aconteceu nessa busca, assim, uma coisa interessantíssima aconteceu comigo essa semana agora. Assim, vocês lembram de. Ai meu Deus, como é o nome dele? A Ivan Saraiva, que foi desligado da igreja da gente porque ele alterou. E aí eu gostava muito de ouvir as pregações dele, né? Mas aí depois disso, eu passei a como se ele estivesse cobrando a ele por causa do pecado dele. Então eu digo, esse homem não tem Espírito Santo, não. Não, não. Aí passei a evitar. Eu via as mensagens dele, mas evitava. Não queria mais ouvir. E ao mesmo tempo eu me cobrava, porque eu digo assim, Senhor, eu não posso julgar ele. Porque se eu sou pecadora, quantos pecados eu tenho, né? E preciso de perdão, como é que eu posso julgar? E ficava nessa briga em mim, por mim mesmo. Aí quando foi agora essa semana. Não, vem aqui, mas alguém sabe, viu? Tá bom. Aí quando foi essa semana, aí apareceu uma mensagem no meu celular, um vídeo dizia assim, o Espírito Santo quer falar com você. Aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei, poxa, ele quer falar comigo. Aí, sabe? E aí eu peguei, estava ocupada assim na hora, mas aí tem um tempo eu consegui ouvir a mensagem. E quando eu abro a mensagem, sabe quem era? O pregador Ivan Saraiva. Mas aquela mensagem tinha tocado meu coração. Eu digo, eu quero ouvir o que ele está pregando. E justamente ele falando, assim, da mensagem de Paulo, né? De como ele estava lá foi em Filipenses. E ele dizendo assim, como Paulo foi transformado por Deus, né? E que ele não tinha como prioridade mais a vida dele em nada. Que ele queria viver o evangelho. Ele pregava, o evangelho dele era um homem rico, ele era um homem que era um fariseu importante, um líder importante, tudo, mas ele abriu mão de tudo isso para viver, né? E ele diz assim, as coisas que aconteceram para mim, na minha vida, as minhas prisões, são para o progresso do evangelho. Alegrem-se. Sabe? Então, assim, aquela coisa assim que ele falou, e ele disse assim, a gente pede muito ao Espírito Santo por livramento. A gente pede bênçãos, mas por que a gente não pede a transformação do Espírito? Porque a gente não pede para a gente não se contaminar com o mal. E aquilo tocou meu coração de uma forma tão poderosa, que aquilo ficou, aquela mensagem ficou em mim, fazendo, sabe? Aí eu comentei com a menina que estava também do meu lado, assim, lá no mesmo quarto que eu, e aquilo chamou e está falando comigo até hoje. E aí eu parei para pensar assim, digo, tá vendo, Senhor? Aí eu digo, a minha necessidade é essa, é a minha transformação, né? É pedir mais do Espírito Santo.
Então, E aí eu trazendo, digo, e como Deus faz, gente? Porque eu não tenho direito de julgar ninguém. então, Ele é um homem também de Deus. E a mensagem que ele passou, como falou, como mexeu comigo, como tem falado comigo. E hoje, tudo bem, justamente, a transformação do Espírito Santo, a necessidade que a gente tem de se deixar convencer pelo Espírito do nosso pecado e pedir a transformação de caráter. E tudo como ela bem. está falando até hoje, eu digo, graças a Deus, meu Deus, eu fico feliz com esse mover do Espírito. Porque como foi Irmão Lênio, importante, né? depois E aí Célia. resgatou, né? Glória a Deus por isso. Amém. A gente tem que aprender. A primeira coisa é amar. Três letrinhas. Amar. Quatro letras. Se a gente não ama, a gente só olha o pecado dos outros e Uhum, acha que aquela pessoa que cometeu aquele pecado, a pessoa não tem mais condições de se arrepender de jeito nenhum na nossa mente. uhum, É sim, um condenado, é um réu. E a gente passa a odiar essa pessoa. Isso não é amor. Isso não é compaixão. Isso não é misericórdia. Isso não é o Espírito em nossa vida. Quando a uhum, gente vê alguém pecando e que pecou e que a gente, olha, rapaz, a gente quer condenar, tirar da nossa vida. Não é assim. Cristo procurava aqueles pecadores, aqueles miseráveis impossíveis para poder se aproximar com amor, com palavras brandas, com atenção, mostrando assim aquela preocupação com a situação dele. uhum, E aí nós temos que olhar em nossos irmãos, uns aos ok, outros. A gente verdade, vive em união, em uma comunhão com os irmãos e não queremos olhar que nossos irmãos dignos de que eu esteja continuando orando por eles, pelo uhum, problema deles. Com quem se eu não tenho pecado, eu sou exatamente, perfeito. Aquilo. Então, às vezes, conota isso na nossa vida. Acha que a verdade, gente é perfeito e os outros não é nada. Então tem que ter o exatamente, Espírito de Cristo em nós. É esse amém, amor, viu, que a gente faz com que o Evangelho avance e dá verdade, testemunho. verdade. Célia, Bom dia, queridos. A harmonia completa, né, João? As três eu fiquei mensagens impactada. com o trabalho do Espírito Santo, a harmonia completa. Agora, se nós pedimos, o Espírito Santo começa a nos revelar, começa a nos mostrar, mas a gente resiste, começa a resistir, aí se torna perigoso, né? Uhum, Porque ele uhum, começa a nos mostrar, como você disse, ele começa a nos mostrar, e aí, mas a gente quer fazer a nossa vontade. uhum, E não se submete, e vai resistindo. uhum, Então, como você disse, são atitudes, posicionamentos, decisões dolorosas. São coisas dolorosas que nós precisamos abandonar, tirarmos de nós, mas temos que tomar muito cuidado se às vezes está mostrando, está falando e a gente está resistindo, né? verdade, verdade. Aí eu não estou permitindo ser convencido, né? Porque se ele me convence, o que é o convencimento? Entende? Ou seja, eu não estou permitindo ser convencido. Eu até permito, observa, eu até permito, tá? Que ele fale comigo, que ele me mostre, mas ele não está me convencendo, ou seja, eu não estou permitindo o convencimento. O propósito de entender essa harmonia é entender a necessidade de permitir ser convencido. E esse convencimento do pecado, da justiça, do juízo, da primeira harmonia com a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, me leva a tomar decisões, me leva a posicionamento. Gente, olha, é muito sério isso. Isso aqui dava para a gente falar o dia todo. Observa só uma coisa para a gente finalizar, por causa do horário, que já tá adiantado. Observa, eu já falei até isso, eu acho, aqui nesse momento. Se eu estou sendo alertado dos erros de Babilônia, que é a segunda mensagem, se eu estou tendo os olhos abertos de tudo que tem acontecido, das coisas que não agradam ao céu, ok? Observa, se eu estou vendo, mas eu permaneço
colaborando, participando, eu não estou permitindo o Espírito Santo me convencer da minha justiça, que é Cristo. Observa a ordem das coisas. Assista esse vídeo novamente. Vou botar até ele já lá naquele canal. Vou mandar o PDF. Assistam entendendo que não adianta eu dizer que eu reconheço, que eu que eu enxergo e continuo participando, colaborando, promovendo. Não estou permitindo ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E E essa resistência é perigosa, muito perigosa. isso incorre, exatamente, é o que eu ia falar agora, ao juízo da destruição. Então, observem que nós não temos terceira opção. O conselho que eu dou com amor, conselho no sentido espiritual. Assistam novamente os vídeos do primeiro capítulo, que vai ajudar você a entender a situação em que nós estamos vivendo e permitir ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Porque não adianta eu conhecer tudo, saber da necessidade de não permitir. Por quê? Porque aí eu não vou viver a primeira mensagem angélica, que é a verdadeira adoração. Não vou viver a segunda mensagem angélica, que cai Babilônia e todos os seus enganos na minha vida, ok? Por que eu não vou permitir? Porque eu não fui para a verdadeira adoração, porque eu não fui convencido do pecado, ok? E aí, automaticamente, eu vou abraçar, eu vou pregar, não adore a besta, guarde o sábado, tudo em vão. Gente, isso é muito profundo e sério. Eu espero que vocês entendam a necessidade, entendam essa harmonia e abram os olhos. Se eu não estou permitindo, então eu não estou permitindo. Se eu não estou vivendo, buscando força e poder no eterno para viver a primeira e segunda mensagem angélica, é porque eu não estou permitindo que o Espírito Santo faça o seu trabalho, que é me convencer verdadeiramente do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Como eu falava isso aí, ia né, aprofundar mais, mas por conta do tempo mesmo. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Algum voluntário para fazer a oração final? Sim. Orem. Vai, irmão, ora então aí para gente. Grandioso Deus, nosso Pai eterno. Mais uma vez, Senhor Deus, te somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia para com o teu povo, Senhor Deus. E que nesses últimos dias, as pessoas que estão imbuídas a pregar o teu evangelho, que o Senhor derrame o teu espírito na vida de cada um. Nós necessitamos, Senhor Deus, do teu espírito em nossa vida. E nós sabemos que aqui na terra, Senhor Deus, nós temos que ser adoradores. E os seus adoradores têm que lhe adorar de espírito e verdade. Pela manhã a gente faz o culto, pela tarde a gente faz o culto, em louvor, em gratidão aqui, mas quando a gente chega lá na eternidade, não vai ter culto pela manhã, não vai ter culto pela tarde, mas vai ter, Senhor Deus, os adoradores, que adorarão o Senhor o dia todo. Não vai ter esse negócio de momento de estar te adorando. Nós vamos viver te adorando todos os momentos do dia É e verdade. muita eternidade. Porque lá, Senhor Deus, é louvor em adoração ao teu santo e poderoso nome. Que o Senhor nos faça, Senhor Deus, verdadeiros adoradores aqui enquanto nós vivemos nessa terra se preparando para a eternidade. E que teu Espírito venha derramar sobre a nossa vida, sobre esse povo teu que está sempre proclamando a tua mensagem, buscando, querendo conhecer, Senhor Deus, os seus pecados para que possa abandonar. Eu preciso, Senhor Deus, conhecer todos os teus pecados, para que eu possa lançar fora com o poder do teu Espírito, porque sem ele eu não tenho condições nenhum. Nós não temos condições. E temos que estar unânimes, Senhor Deus, orando um pelo outro, É porque nós verdade. sabemos que é uma força que nos carrega para baixo, mas tem a força de Cristo nos carregando para cima. E que Amém. possamos chegar nesse poder de Cristo Jesus, que é
através do teu Espírito. Por isso, Amém. Senhor Deus, ama a nossa vida nas tuas mãos, esse programa nas tuas mãos, esses Amém. bens nas tuas mãos. Graças te somos, não porque merecemos nada, mas no mérito do teu Filho amado Yahushua, que vive e reina de eternidade em eternidade. Amém. Amém. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Revisem esse Amém. vídeo, assistam novamente. Vou mandar o PDF, vou botar lá no canal e mando o link para vocês. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e E conceda